Sua vida tem rumo? Deixa eu te perguntar mais uma vez. Ao olhar para a sua vida hoje, você acha que encontrou um rumo certo? Jesus veio para nos mostrar o caminho para o Pai, que dá sentido à vida. E mais, Jesus disse que Ele é o caminho. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe de Sua presença, sem Deus. Não estamos completos e passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. No fundo, procuramos um caminho de volta para Deus. Na busca para completar nossa existência, existem muitos caminhos que podemos seguir. Religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim, todas essas coisas podem afetar o rumo de nossas vidas, mas nenhuma leva a Deus. Só existe um caminho. Jesus é o caminho para o Pai. Sem Jesus, ninguém chega a Deus. Nada neste mundo consegue preencher o vazio deixado pela falta de Deus e nenhuma boa ação que fazemos pode preencher o abismo entre nós e Deus, criado pelo pecado. Somente Jesus consegue fazer a ligação e somente a fé em Jesus nos leva por esse caminho. Todos temos uma escolha. Qual é o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e à vida eterna. Não existe outro caminho para a salvação. Seguir Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena. Crer em Jesus é muito mais que uma oração feita um dia. É toda uma vida de mudança, para viver de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda de Jesus. Ele nos dá uma vida nova, um rumo e um fundamento firme na verdade. Está pronto para conhecer mais sobre esse caminho? Não desconecta ainda, fica conosco aqui no programa Está Escrito, para aprendermos juntos sobre esse caminho, verdade e vida. Olha, quem está perdido, para qualquer lugar que ele vá, ele sempre continuará sem saber o seu destino. É por isso que você precisa conhecer qual é o caminho, a verdade e a vida. E a coisa mais extraordinária é que a gente vai fazer isso hoje aqui juntos no seu programa Está Escrito, na série Eu Sou, entendendo essa declaração forte que Jesus Cristo fez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está pronto para ir ao Pai? Você hoje tem vontade de descobrir o caminho certo? Então vem comigo, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João. Quero ler com você no capítulo 14, a partir do verso 1, uma das passagens mais extraordinárias que a Bíblia nos apresenta. Está com a Bíblia aí? Vou abrir a minha aqui, João, capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Muito forte essa declaração e a gente, a partir de agora, começa a estudar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Mas antes, deixa eu contar uma história aqui para você. Aconteceu há pouco tempo, uma mulher foi dormir, tirar um cochilinho assim, sabe? E depois que ela acordou, você não vai acreditar, ela perdeu 15 anos da sua memória e ela não consegue mais lembrar nem da filha, muito menos do seu companheiro, seu esposo. Quando essa mulher acordou do cochilo, ela descobriu que não tinha mais lembranças dos seus últimos 15 anos de vida. Uma coisa estranha. E quando ela perdeu a memória, ela também perdeu a sua lembrança da filha de 5 anos que ela teve com o seu esposo. Esse é um problema assim de saúde que parece ter saído de um roteiro de filme, né? Você já deve ter visto aí um filme parecido com esse roteiro. Mas, na verdade, essa é uma condição cerebral muito rara. Essa mulher de 32 anos, ela enfrenta esse problema de saúde, uma história muito parecida com o roteiro de filme. Ela foi diagnosticada com uma condição cerebral exclusiva. Nash Pillai, moradora de Toronto, no Canadá, ela tem que sempre ser lembrada constantemente dos últimos anos da sua vida. Você já pensou? Ela acorda e o esposo tem que te dizer, olha, eu sou seu esposo. E a filha precisa ser apresentada como filha todos os dias. Eu fico imaginando a dificuldade daqueles que estão ao seu redor e dela mesma, porque quando ela começa a lembrar, quando vai dormir, a memória desaparece de novo. A história dessa mulher, de alguma forma, parece muito com a minha história, com a sua história. Porque a humanidade perdeu a sua memória espiritual. Já percebeu isso? A gente perdeu a capacidade natural para conectar com o Pai, com as coisas de Deus. Esse foi o grande trabalho de Jesus, que era nos fazer entender o que a gente esqueceu por causa do pecado. Ele veio para relembrar muitas coisas que nós já havíamos apagado como seres humanos. E qual é a mais especial de todas elas? Jesus veio a este mundo para nos fazer sonhar com o céu, para nos lembrar da casa do Pai, para nos fazer sonhar com a eternidade. Essas são realidades que foram esquecidas, foram verdades desaprendidas. É por isso que Jesus diz aqui na Bíblia, não se turbe o vosso coração. Sabe, um coração agitado que bate forte, ele se agita porque ele não está batendo no ritmo do paraíso. Quando você vai no texto aqui, Jesus diz assim, olha, já que vocês creem em Deus, creiam também em mim. O processo de aproximação, de ensino, de aprendizagem que Jesus veio para exercer aqui nesse mundo, passa sobre algumas verdades relacionadas ao paraíso que foram esquecidas completamente. E que verdades são essas aí que a gente se esquece? Com bastante facilidade. A primeira de todas as verdades que a gente encontra aqui no texto é que a casa ou o céu é a casa do Pai. Isso aqui é muito importante. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. O céu é o lugar onde está o trono de Deus. É dali que ele governa todo o universo. Quando você vai à Bíblia e tem alguma visão da glória de Deus, do trono de Deus, você está diante da sala de comandos universal. A gente não conhece. É um sistema operacional diferente. Eu me lembro que quando ganhei o primeiro computador, não sei se você já ouviu falar daquele computador XT. Ele era um computador tela verde. Ele não tinha aplicativo, não tinha ícone. Você, para usar o computador, você tinha que meio que ser um programador. E aí tinha os comandos dir.exe, barra não sei o que lá, e você ia programando ali e ia acessando espaços do computador. E quando você não conhecia os comandos, você não conseguia nem usar o computador. Era um pastel de feira, assim, preto, que você colocava ali dentro, que era o disquete. Lembra disso? Não é do seu tempo, né? Então, veja, o céu se tornou para nós algo assim totalmente desconhecido. Como Deus governa o universo, toda a vasta criação é algo que foi apagado de nós. Sabe por quê?
o pecado nos desconectou do centro do universo. Você tem na Bíblia alguns encontros de criaturas com Deus ali no seu trono. Por exemplo, no livro de Jó, você percebe que tinham representantes de toda a vasta criação. E o diabo, no livro de Jó, se apresenta dizendo, olha, eu estou vindo da terra, de andar por ela. Ele queria ser o representante legal da terra. Já que a humanidade tinha caído, o diabo agora fica como representante e nós nos desconectamos com o céu. É por isso que Jesus veio a este mundo e falou sobre a casa do Pai. Falou sobre o céu, falou sobre a eternidade, falou sobre o paraíso. Deixa eu falar um pouquinho o que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha só o que ele diz aqui no verso 2. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Olha só que interessante. Nós não temos acesso ao céu, que é o terceiro céu aqui colocado por Paulo. Alguns entendem que Paulo, ele humildemente está escondendo a sua identidade aqui ao falar que ele teria o privilégio de ter visitado o lugar da habitação de Deus. É bem provável que isso tenha acontecido, mas olha só que interessante. Nós temos, de acordo com o texto, o terceiro céu, ou seja, existem 3 diferentes tipos de céu. Quais seriam eles? O primeiro seria o céu atmosférico. É a atmosfera que está sobre o nosso planeta, que tem ali a contenção dos raios, de todas as coisas tóxicas, e também é onde está ali o nosso sistema gravitacional. Esse é o céu atmosférico. Quando você consegue atravessar o céu atmosférico, você entra naquele que é chamado de o céu estelar. Ali o negócio fica mais complexo. No céu estelar, a gente tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias. E cada galáxia, segundo os astrônomos projetam, tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Você consegue dimensionar o tamanho disso? É muito grande, não é? A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem um raio de 100 mil anos-luz. Ou seja, para a gente atravessar a nossa galáxia, teríamos que viajar a 100 mil anos na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Esse é o céu estelar, tão vasto que para nós parece infinito. Mas tem algo interessante, além do céu estelar. Paulo menciona aqui que existe um céu, que é o céu onde está a corte celestial, é a morada do Pai. É um lugar de perfeição, ali não há presença da dor, ali não há presença do sofrimento, ali não acontece a morte. E é para este lugar que Deus quer levar os seus filhos. Foi por isso que Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês. Eu queria que você entendesse uma das visões mais apoteóticas da Bíblia, está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 7, dá uma olhadinha comigo, o verso 9. Diz assim, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono. Olha que cena extraordinária, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. É para este céu, a morada do Pai, que Cristo prometeu levar você. Isso daqui não é brincadeira, não é um conto, não é uma fábula, não é uma metáfora, é uma promessa. É com o céu que eu e você precisamos sonhar. Cristo quer levar você para lá. E vai chegar um momento que a visão do capítulo 7, o verso 9 do Apocalipse vai se cumprir. Porque o céu, a casa do Pai, vai ser também a nossa casa, o nosso lar. Amém? Por isso? Mas tem uma segunda lição muito interessante no texto que a gente leu. Diz aqui, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas.
É como que se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, a casa do meu pai é como se fosse um grande condomínio. Tem lugar para todo mundo. Mas será que tem lugar mesmo? Será que a casa de Deus é grande o suficiente para hospedar todos os seres humanos que aceitarem a Jesus como o seu Senhor e Salvador? Tem lugar para você lá, hein? Será que tem? Para sua família, para os seus amigos? Tem lugar para sua sogra? Será que vai ter? Bom, queria que você me acompanhasse no livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos entender uma coisa extraordinária sobre a dimensão dessa cidade especial. Olha só, capítulo 21, verso 16, diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Preste atenção aqui, ó. A cidade é como se fosse um grande cubo. Você consegue entender? Se a gente fosse traduzir aqui as medidas, olha só que interessante, essa cidade teria 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. É um negócio extraordinário, grande demais. Alguns especialistas, eles dizem que por essas medidas, seria possível ter ali nessa cidade, essa cidade especial chamada aqui no Apocalipse, de a Nova Jerusalém, o lugar onde Deus habita, você poderia ter ali aproximadamente 70 bilhões de pessoas. O que para muitos seria um número ainda muito maior do que todos os humanos que já viveram no planeta em toda a nossa história. Ou seja, quando Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, entenda uma coisa, tem espaço para você, para a sua família, para o seu vizinho, para os seus parentes, tem espaço para quem mora no Brasil, para quem mora na Europa, na África, na Ásia, para quem mora lá na América do Norte, em todos os lugares tem espaço para todo mundo, e não apenas para quem mora, para quem vive, para quem já morreu. O cálculo de Deus, ele é extravagante ao ponto de, se cada ser humano nascido de mulher, desde Adão e Eva, se aceitassem e se convertessem a Cristo, todos os seres humanos poderiam morar na casa do Pai. Ele providenciou isso. Mas desde quando? Olha só comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 25, o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, Jesus não foi ao céu e agora ele diz assim: Pai, olha, eu já morri, vamos fazer o seguinte, chama aí os anjos, vamos nos revezar e vamos fazer um grande movimento de reforma, construção e ampliação. Não. A cidade já está preparada desde a fundação do mundo. O lugar está preparado, a cidade está preparada. Mas o que está faltando? Está faltando você aí, viu? Você faz falta. E deixa eu te dizer uma coisa. O céu não vai ser o mesmo se você não estiver lá. Pode ter certeza disso. Você, se não quiser ir para o céu, deixará um vazio eterno, porque tem uma casa para você lá. Deus preparou. O seu lugar não é aqui. Entenda uma coisa, nós somos forasteiros. Você entende essa palavra? Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem por aqui. O céu é o nosso destino. É para lá que a gente vai. Mas tem uma lição aqui muito importante que a gente precisa aprender agora. Mais do que o céu ser a casa do Pai, mais do que o céu ser um lugar de muitas moradias, o céu, ele demanda um preparo especial. Volta comigo aqui para o texto de João, capítulo 14. Olha só o que diz aqui o verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito.
Jesus diria o seguinte, olha, não tem lugar para todo mundo não, estou torcendo, assim, cruzando os dedos para que nem todo mundo me aceite. Não, ele falou, tem lugar, e eu estou avisando vocês. E aí ele vai além. Ele diz aqui, olha, pois eu vou preparar-vos lugar. Aqui eu não entendi mais nada. Se tem lugar para todo mundo, ele diz que está indo preparar lugar. Agora a pergunta que fica é, a casa, ela está pronta, mas o lugar precisa ser preparado? O que está acontecendo aqui? E o verso 3 diz assim, olha, e quando eu for e vos preparar lugar, quando eu for e vos preparar lugar, a casa está pronta ou não está? O que você acha? Veja, a casa, as moradas estão prontas, mas o lugar precisa ser preparado. Por quê? Eu quero que você entenda agora comigo na Bíblia, o que Jesus foi fazer depois que ele ressuscitou. Por que ele disse que teria que ir preparar lugar? Hebreus 9, o verso 24. Preste atenção o que diz aqui Hebreus 9, o verso 24. Diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, olha só, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha só que coisa interessante, Cristo está no céu, me representando, representando você. Mas o que é que ele está fazendo? Avança um pouquinho mais, na primeira carta de João, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está entendendo? Jesus, ele é o caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, dizendo, ó, vocês têm que ir para lá. Não, ele é o caminho. O mestre, ele é mais do que um legislador como Moisés foi. Ele é pessoalmente a porta, ele é a escada, ele é a estrada através de quem nós nos aproximamos de Deus. Cristo é o caminho da terra para o céu. Por sua humanidade, ele toca essa terra, sabe? Mas também pela sua divindade, ele toca o céu. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 51, ele faz uma declaração sobre esse assunto. Capítulo 1, verso 51, ele diz assim, e acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo que ele era a materialização do sonho de Jacó. Você lembra disso? Jacó teve um sonho, nesse sonho ele vinha anjo subindo e descendo. Naquele sonho, Jacó, quando acordou, disse, que coisa extraordinária. Esse lugar se chama Betel, é a casa de Deus, Deus está aqui. O sonho de Jacó se cumpriu com Cristo. Cristo é essa escada que dá acesso ao céu, ele liga a terra ao céu. Jesus é a Betel, ele é a casa de Deus, ele é a ponte, ele é a estrada, ele é o caminho. É por isso que quando a gente vai aqui em Hebreus, capítulo 10, o verso 20, a gente encontra a seguinte afirmação, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, pela encarnação de Cristo, pela sua morte, um novo e vivo caminho, ele foi consagrado para você, foi consagrado para mim. Mas como é que eu faço para chegar nesse lugar tão extraordinário? Essa foi a pergunta de Tomé. Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor está indo, como é que eu posso ir para lá então? O que Tomé estava procurando é uma instrução de como chegar ao céu. Mais ou menos ele diria assim, ó, pega a segunda à direita, você vai na terceira constelação, você vira a quarta, a quinta depois, você pula 3, 4, 5, avança. Não é isso. Essa pergunta, ela é muito parecida com a que a gente encontra aqui em Mateus, capítulo 19, o verso 16. Diz assim, e alguém se aproximando lhe perguntou, mestre, que eu devo fazer para ter a vida eterna? O que ele estava dizendo é, Senhor, me desenhe um mapa.
Deixa eu te dizer, ninguém pode ir ao Pai, exceto através de Cristo. É por isso que ele disse assim, olha, quem vem ao Pai? Ninguém vai ao Pai através de outra maneira. Entenda uma coisa, você só pode ir ao céu através de Cristo. Não se esqueça disso. Ele é o caminho. Você pode estar pensando, isso aqui é muito restrito. Sim, Jesus falou que o caminho para o céu é estreito, só tem uma forma. Isso é dogmático, sim. Todos nós conhecemos pessoas que falam, mas é difícil demais ir para o céu. Sabe por que é difícil? Porque só tem uma forma de você ir. Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, ele estava reconhecendo que ele era exclusivamente o único que leva a Deus. Porque ninguém é como Deus. Para poder levar a Deus, você precisa ser como Ele. E é por isso que aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, você encontra, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, você encontra aqui no verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Cristo Jesus, o homem. Cristo Jesus, o homem. Jesus é o caminho, Ele nos abriu o caminho. Ele abriu o caminho para a árvore da vida, que tinha sido fechado quando Adão e Eva pecaram. Foi por causa do sangue de Jesus, que hoje a gente tem plena confiança de entrar na presença de Deus. Veja, o caminho, Cristo, indica que não é possível você caminhar fora dessa estrada. Jesus é o caminho reto, a verdade. Cristo me ensina que não existe qualquer outro absoluto fora dessa verdade. Jesus é a verdade que se deve crer. A vida, Cristo, me ensina que não é possível existir nenhuma outra forma, nenhum outro tipo de vida longe de Cristo. Nesse caso, Jesus veio para nos oferecer ensino, para nos oferecer orientação. Ele veio para abrir o caminho que tinha sido fechado, que tinha sido destruído. Você deve se lembrar na tempestade que aconteceu há pouco tempo, que destruiu a estrada Rio Santos. Se lembra disso? Jesus veio para desobstruir. Ele veio para caminhar ao nosso lado, não apenas enviando a gente para o céu. Ele veio para completar a jornada conosco, sendo Ele o autor e o consumador da fé, sendo o alfa, o princípio, e o ômega, o fim. Entenda uma coisa, o caminho muda o caminhante. Jesus muda aquele que caminha com Ele. Na estrada, o discípulo, ele se cobria da poeira do Mestre e se transformava à imagem do seu Senhor. Nós hoje somos mudados à imagem de Cristo, enquanto a gente percorre o seu caminho. Quando a intercessão de Cristo terminar no céu e a obra do Espírito terminar na terra, nós então teremos finalmente acabado o processo da salvação. É por isso que a palavra nos últimos dias, a verdade, ela estaria em xeque. Quando a gente vai aqui em João 17, o verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A forma pela qual Deus nos conduz para o céu, Ele nos ensina a caminhar na direção do céu, é através da verdade. Mas em Amós 8, verso 11, tem uma terrível promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Vocês podem andar, diz o profeta, de um lado a outro, vocês vão correr por toda parte procurando a palavra e não a acharão. O tempo que Cristo encerrar a sua obra no céu e o Espírito aqui na terra, esse é o lugar em que não haverá mais oportunidade de crescer na verdade. Finalmente as pessoas terão perdido a mais nobre de todas as verdades. O céu é o lugar para nós convivermos com Cristo. A gente não vai para o céu para viver para sempre, mas nós vamos para viver ligado à videira, a vida eterna que é Cristo. Nós não vamos para o céu para estarmos no paraíso, mas para podermos habitar juntos ao trono de Cristo. É para isso que você tem que ir para lá.
Não é para você ter uma mansão para morar, mas para você poder entrar no tabernáculo de Cristo, no tabernáculo de Deus. E além de tudo isso, o céu é o lugar de comunhão com as pessoas. Jesus disse, não apenas vocês vão estar comigo, mas vocês vão estar lá entre vocês, desfrutando de paz finalmente. Sabe o que acontece? A gente tem dificuldade para viver como uma família, viver em paz todos juntos, como se fôssemos uma igreja, a noiva do Cordeiro. Mas lá no céu, nós vamos aprender finalmente a nos amar. Sabe por quê? Porque se a gente não começar aqui agora, nós não teremos a eternidade para aprender a amar uns aos outros. Aconteceu há pouco tempo uma história muito triste. Uma jovem descobriu que tinham diversos canais nas redes sociais que falavam coisas terríveis sobre ela e o seu namorado. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E essa jovem fez um boletim de ocorrência. A polícia começou a investigar. E depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Descobriram que a pessoa que caluniava aquela moça nas redes sociais era a própria mãe, usando uma rede social disfarçada, anônima. A mãe não gostava do namorado e começou a falar mal da filha e do namorado nas redes sociais. E para piorar, ela ainda se dispôs a ajudar para encontrar o vilão. Sabe, nesse mundo aqui, os nossos espinhos, eles ficam evidentes quando a gente se aproxima uns dos outros. As nossas diferenças. Mas um dia, a gente vai poder viver em paz. Eu fico imaginando o sofrimento dessa menina ao descobrir que a sua mãe era a sua maior inimiga. Deixa eu te dizer uma coisa, com Deus é diferente. O nosso Pai nos ama, Ele quer o nosso bem. E Ele está trabalhando para isso. Ele está trabalhando para você poder passar a eternidade de paz no lugar que Ele preparou. Você aceita esse convite de Deus? Você quer ter um relacionamento melhor, mais profundo com o Senhor? Entenda que você não está em guerra com Ele. Jesus veio para te dizer assim, filho, não fique com o coração perturbado. Não deixe os problemas deste mundo arrancar de você. Não deixe que os problemas arranquem de você, tirem do seu coração a vontade de ir para o céu, para o paraíso, para a casa do Pai. Não deixe que nada afaste você desse sonho. Sonhe com o paraíso. Sonhe com o Pai. Sonhe com a oportunidade de viver sem a presença da fofoca, sem a presença da mentira. Para você viver isso, não se esqueça que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito de você ir ao Pai, ao céu, ao paraíso, senão através dele. Jesus é a direção e o destino. Ele é a estrada e também é o caminho para todos nós. Enquanto você ouve essa música, peça a Deus para alinhar os seus passos com o caminho da verdade da vida, que é Jesus. Faça isso agora. E logo após essa música, eu quero terminar aqui com uma oração. A nossa entrega, a gente sempre faz isso aqui, não é? Entregando a nossa vida a Jesus. Deixe Ele falar através da música e depois, se possível, se ajoelhe comigo para colocar nossa vida nas mãos de Deus. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria.
mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Me diga uma coisa, você é teimosa, é teimoso, ou você consegue reconhecer que está errado e que pode mudar de direção? Você conhece a história do casal que estava brigando e o marido pegou o pão e, em vez de passar margarina, colocou o sabão e começou a comer, e a mulher olhou para ele e disse assim: é sabão que você está comendo? Ele disse: não, é queijo.
Enquanto ele comia, espumava pelo canto da boca. A mulher disse: estou falando para você, é sabão. Ele falou assim: tem gosto de sabão, mas é queijo. Conhece alguém assim? Que sempre quer ter razão? Pois para você andar com Cristo, você tem que entender que a sua razão, ela é pequena demais para o absoluto e a verdade de Deus, que é eterno e que traz vida. É por isso que hoje você tem que escolher entre ter razão e ser feliz, entre ter razão e andar pelo caminho certo, entre ter razão e estar ao lado de Cristo. Porque com Cristo toda razão se torna loucura. É isso aí. Toda razão que eu tenho, ela desaparece diante de Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o absoluto. E para andar com Ele, eu preciso reconhecer isso. Não posso ser cabeça dura, está entendendo? Vamos fazer agora a nossa entrega? Vamos quebrar o nosso coração na presença de Deus? Essa é uma oração aqui de consagração da nossa vida. A gente se coloca diante de Deus, pede a bênção dEle e entrega a sala de comando da nossa vida para que Ele dirija cada um dos nossos passos, do jeito dEle. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, eu sou um pecador. Eu estou perdido. Eu preciso de um destino. Eu preciso de uma estrada. Eu preciso do caminho. Preciso da verdade. E eu preciso da vida. Me coloca, Pai, em Cristo, para que eu ande no caminho certo, para que eu viva pela verdade e finalmente eu receba a vida que só Jesus pode dar. Assim, em nome de Jesus, nós nos entregamos. Amém. Está acabando aqui o nosso programa, uma pena, mas eu sempre preciso te lembrar nesse momento que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos vemos aqui no nosso próximo encontro no seu programa Está Escrito.